Faltou isso aqui para o Curitiba conseguir a classificação, o acesso para a Série A já neste fim de semana, se não fosse a vitória do Criciúma e do Atlético Paranaense. Vamos analisar a tabela de classificação da Série B, o G4, a zona do rebaixamento. Vem comigo, amigo torcedor. Vai deixando o seu like, fica comigo nesse vídeo. Vamos analisar a tabela de classificação da Série A, da Série B, porque tá bombando. Realmente aí o Curitiba teve grande oportunidade, já venceu o já rebaixado Paysandu, poderia ter conseguido a classificação para a Série A, mas com a vitória do Tigre, do Criciúma e também do Furacão Atlético Paranaense, deu uma seguradinha, mas o G4 é isso aí na capa do nosso canal. Criciúma está ali na quinta colocação, já já eu passo a tabela de classificação para vocês. Antes, desce aí, se inscreva, tenho um agradecimento aqui nos meus últimos 4 inscritos que se inscreveram no meu canal. Vou passar para vocês também aqui. Vamos falar então, começando a analisar aqui a tabela de classificação, com relação, meus amigos, a os jogos da 36ª rodada do Brasileirão. Lembrando que faltam 2 rodadas para encerrar a primeira, a Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos aí vários, poderemos ter acesso já neste fim de semana. Com certeza eu acho que vamos ter. O Curitiba está 99,9% de conseguir essa classificação. Começou então a 36ª rodada, já na sexta-feira, com o Atlético 2, Ferroviária 1. O Cuiabá perdeu em casa para a equipe do Goiás. O Goiás também está tentando aí buscar a classificação para a Série A. O Novo Horizontino, que briga pela classificação, teve duelo direto aí com o Remo, né? Remo e Novo Horizontino 1-1. Atlético Paranaense venceu 2-0 a equipe do Volta Redonda. O Atlético está no G4. O Vila Nova ficou no empate com o Avaí 2-2. O Criciúma venceu o Atlético Goianiense em casa por 1-0. O CRB 2, Operário 2. Paysandu perdeu para o Curitiba 2-1. Né? O Curitiba poderia ter garantido, já carimbado a vaga para a Série A, mas com a vitória do Criciúma e do Atlético, ainda matematicamente não está, mas 99,9% de conseguir a vaga. Agora à noite tá rolando aí Chapecoense e América Mineira. Chapecoense dentro do G4, é a 4ª colocada no momento. Botafogo de São Paulo e também Amazonas. Vamos começar então analisando a tabela do Brasileirão da Série B. Desce aí, se inscreva no meu canal, vai ficando com a gente aqui. Quero agradecer ao Aristeu dos Santos e o Vinícius, inscrito aqui no canal. Obrigado pelo carinho dos comentários e também por se inscrever no meu canal. Então seja você mais um inscrito. Curitiba então liderando o primeiro colocado com 64 pontos, seguidos de Atlético Paranaense 59, Remo é o terceiro colocado com 59, Chapecoense é a 4ª colocada, 58 pontos ganhos. O G4 está bem desenhado. Mas ainda na disputa, o Criciúma é o 5º colocado com 58, mesmo número de pontos da equipe da Chapecoense. Mas o Criciúma tem 16 vitórias, Chape tem 17. O Remo tem menos vitórias do que a Chapecoense, mas está com 1 ponto a mais na 3ª colocação. 6º colocado é o Goiás, com 58 pontos ganhos. 7º colocado é o Novo Horizontino, 57. 8º colocado o CRB, com 53. Morre aí a disputa para a Série A do Brasileirão. Clubes que vão, nessas últimas 2 rodadas, disputar chance de acesso, são eles então Curitiba, Atlético Paranaense, Remo, Chapecoense, Criciúma, Goiás, Novo Horizontino e o CRB. O CRB está bem complicado, o CRB está com 53 na 8ª colocação, está bem distante aí dos 58 de Criciúma e Goiás, mas tem 2 rodadas pela frente ainda, né? Pode chegar a 59 e com o tropeço aí de Criciúma e Goiás, quem sabe o time do CRB chega lá, né? Novo Horizontino também está com 57 pontos. Na 9ª colocação, agora para cumprir tabela, o pessoal aí que vai descendo, ó, o Avaí, 52 pontos, o Atlético Goianiense
tem 51, Cuiabá 50. O Vila Nova é o 11º, o 12º colocado com 46. O 13º é o Operário, 44. 14º colocado a equipe do América Mineiro com 42 pontos ganhos. 15º o Atlético com 40. A Ferroviária aí batendo na porta da zona do rebaixamento com 40 também. Dentro da zona do rebaixamento, o Botafogo de São Paulo tem 38, o Amazonas 35, Volta Redonda 34 e o Paysandu já rebaixado 27 pontos ganhos. Analisando então a parte de cima da tabela com relação, obrigado aí ao Alex Game inscrito aqui no canal Beto Vieira, obrigado pelo carinho de todos vocês aí, vai se inscrevendo, vai deixando o seu comentário, o seu like, eu vou agradecendo vocês nos nossos próximos vídeos, tá bom? Analisando então a parte de cima da tabela, o Curitiba está muito perto, está com 99,9% de chance de conseguir o acesso, juntamente com o Atlético Paranaense, né? Mas o Curitiba está com 64 pontos ganhos, né? São 36 jogos, 18 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, né? Marcou 37 gols, sofreu 22, tem um saldo aí de 15, vem de vitória, vem nos últimos 3 jogos, vitória, empate e vitória no último confronto. Quem está bem na tabela e está bem próximo de retornar, provavelmente o Atletiba vai estar de novo na Série A do Brasileirão de 2026. O Atlético Paranaense vem numa crescente nos últimos 5 jogos, nas últimas 5 rodadas, foram 2 empates e nos últimos 3 jogos, 3 vitórias que colocaram o Furacão na vice-liderança da Série B. O Remo de Belém do Pará pode surpreender, né? Ao contrário do co-irmão do Remo, o Paysandu, rebaixado para a terceira divisão novamente. O Remo, então, ali é o terceiro colocado com 59 pontos ganhos. O Remo que vem nas últimas 5 rodadas, 3 vitórias e nos últimos 2 jogos, 2 empates. A Chape, que está em campo nessa noite, é a quarta colocada com 58 pontos ganhos, tem 35 jogos, 17 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 50 gols marcados, 33 sofridos, tá bom? O Criciúma também briga pela classificação. O Criciúma é o 5º colocado, meus amigos, com 58 pontos ganhos, né? Pode aí embolar a tabela, é importante para o Criciúma conseguir 2 vitórias seguidas, né? O Goiás vem ali na 6ª colocação, analisando 58 pontos ganhos, se vencer se aproxima e pode até entrar no G4, dependendo do resultado de Criciúma e Chapecoense. O Novo Horizontino e o CRB está um pouquinho mais complicado para o CRB, porque o CRB só pode chegar a 59 nas últimas 2 rodadas, e Chapecoense, Criciúma e Goiás já tem 58 pontos e tem 2 jogos ainda para fazer, tá bom? A Chapecoense, inclusive, não está computado aqui o resultado desta noite, pode chegar a 62 pontos, né? 61, na verdade. Analisando então a parte de baixo da tabela, desce aí, se inscreva no canal, fica com a gente aí, agradecer ao Juan Igor, mais um inscrito no nosso canal, vai se inscrevendo, vai ficando com a gente aí. Essa semana a gente volta para trazer para vocês várias informações e notícias do esporte, porque aqui é tudo sobre todos os esportes e tudo sobre todos os clubes aqui no canal Beto Vieira. Então, ó, deixa o seu likezinho aqui, vamos falar da zona do rebaixamento da Série B, que quem aqui analisando a tabela, o Operário, que é o 13º colocado com 44, e o América Mineiro, que está jogando com a Chapecoense nessa noite, tem 42 na 14ª colocação. Eu acredito que esteja aí um pouco a perigo ainda. Por quê? Porque a zona do rebaixamento está com um nível de pontuação um pouquinho alta, né? Está até próximo daqueles 44, 45 pontos, né? Vamos colocar assim, que dizem que garante vaga a permanência, né? Então, tirando o Paysandu, né?
que está com 27, o restante está até com uma pontuação elevada para uma zona de rebaixamento de Série B. Então, pode chegar a 44 pontos a equipe do Botafogo se vencer as últimas 2 partidas, né? O Botafogo de São Paulo está em campo agora, está com 38, se vencer ele sai da zona do rebaixamento, então é um jogo muito importante. Até mesmo o Amazonas, que não fez uma boa temporada na Série B, ainda tem chances matemáticas de sair da zona do rebaixamento, juntamente com o Volta Redonda também, né? Todos esses clubes têm chance ainda. Claro que está um pouco difícil para a equipe do Volta Redonda, que está com 34 pontos apenas. Mas vamos ver, né? Até pro Vila Nova. O Vila Nova acho que não tem mais chance de cair, né? Só vai cumprir tabela aí nas últimas 2 rodadas. O Vila Nova que empatou com o Avaí. O América Mineiro está jogando contra a Chapecoense. O Atlético também estacionou aí com 40 pontos na 15ª colocação. Então, tem chance ainda de ser rebaixado o Atlético Ferroviário. Então, acredito que pode ser que esteja na briga contra o rebaixamento nessas 2 últimas rodadas, o Atlético e a Ferroviária, juntamente com o Botafogo, Amazonas e até mesmo o Volta Redonda, se der tudo certo para o Volta Redonda, vencendo aí os seus 2 últimos jogos. Vai, a parte de baixo da tabela da Série B vai bombar, vai dar bastante o que falar nessa última rodada, nessas últimas 2 rodadas do Brasileirão da Série B, tá bom? Falando então dos próximos jogos, do pessoal que está dentro do G4, para a gente encerrar esse nosso vídeo maravilhoso de análise da Série B, a 37ª rodada começa na sexta-feira. Tem Paysandu e Amazonas. O Amazonas vai pegar o time rebaixado do Paysandu. Volta Redonda recebe a equipe da Chapecoense. A Chapecoense buscando e lutando pelo acesso. CRB com a chance ainda de subir para a primeira divisão recebe o Vila Nova. Curitiba enfrenta o Atlético e com certeza vai ser o jogo do acesso, Curitiba contra o Atlético. O Avaí recebe o Remo ainda tentando confirmar a 3ª colocação, tentando se manter dentro do G4. Vem aqui em Florianópolis para jogar contra o Avaí. Atlético Goianiense e Operário. O Operário ainda há perigo. O América Mineiro recebe o Cuiabá. Ferroviário enfrenta o Atlético Paranaense. Um jogo muito difícil para o Atlético Paranaense, que pode aí carimbar a vaga para a Série A no jogo contra a Ferroviária, se tudo der certo, combinações de resultado. Dentro do G4, então, ou até mesmo o próximo, mas dentro do G4, Criciúma e Botafogo. O Criciúma recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Heriberto Wilson, aqui em Criciúma, né? Lembrando que eu moro aqui em Santa Catarina, mais precisamente em Tijucas, né? E Criciúma é bem pertinho aqui, né? Bem pertinho. Então, Criciúma recebe a equipe do Botafogo, um jogo importante. O Criciúma joga dentro de casa na penúltima rodada do Brasileirão. Se vencer também, dando tudo certo aí, o Novo Horizontino e o Goiás se enfrentam, né? Que são o 6º e o 7º. Então, o Criciúma vencendo e Goiás e Novo Horizontino empatando, o Criciúma dá uma distanciazinha bacana na classificação. Vamos lembrar aqui que o Criciúma ele tem 58, né? 59 60, pode ir a 61. Se houver empate entre Goiás e Novo Horizontino, o Goiás chega a 59 e o Novo Horizontino a 58 e o Criciúma já vai estar com 61. Só que o Criciúma na última rodada ele joga com quem aqui? Vamos ver. Na 38ª rodada, o Criciúma sai para jogar contra o Cuiabá. O Goiás recebe o Goiás sai para jogar contra o Remo. Então, meus amigos, vai ser complicado para o Goiás. Vai ter que vencer o Novo Horizontino, porque vai decidir fora contra o Remo. O Novo Horizontino recebe o CRB. CRB, se vencer nessa rodada, pode chegar com força para enfrentar a equipe do Novo Horizontino. Então, nessa rodada, tem Novo Horizontino e
E Goiás, jogo bastante complicado na próxima rodada, na verdade, né? A 37ª. Tem Goiás e Novo Horizontino, então Criciúma e Botafogo. Então, Criciúma vai fazer a parte dele e torcer aí para não ter vencedor entre Goiás e Novo Horizontino. Então, vamos ver o que vai rolar, o que a tabela de classificação vai nos falar nos próximos dias, tá bom, meus amigos? Então, isso é a análise da tabela do Brasileirão da Série A. Obrigado aí mais uma vez pelos meus últimos inscritos aí, que estão se inscrevendo no meu canal e botam a notificação para me ver lá. O Aristeu dos Santos, o Vinícius, o Alex Game e o Juan Igor. Parabéns, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E a gente volta no decorrer dessa semana para trazer para vocês tudo sobre todos os clubes, tudo sobre todos os esportes aqui no canal Beto Vieira. Tá bom, meus amigos? A gente volta essa semana. Fica com a gente aí.